Olá, Shalom! E aí, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Em meio a tantas notícias ruins, a tantas coisas que têm acontecido, mas eu espero que o seu coração esteja guardado em Deus. Só lembrando, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Nós vamos nos organizando aos poucos para voltarmos a publicar vídeos no nosso canal, tá bom? Eu quero deixar para você uma mensagem em Mateus 4,17. A gente está sempre falando a respeito do reino, mas entenda uma coisa, Jesus ele não pregava outra coisa que não fosse a respeito do reino. E eu fico assim muito preocupada porque tantos lugares, tantos pastores têm falado a respeito do reino, tantas comunidades evangélicas têm falado a respeito do reino. E o que me preocupa é que a gente não vê uma realidade em algumas pessoas. Parece que elas falam, mas elas não conseguem viver essa realidade. Elas não conseguem expressar essa realidade do reino. Isso é muito preocupante, porque os sinais eles já estão apontando para o tempo em que o Senhor levará os vencedores. Ele vai levar a sua noiva, aqueles que amadureceram primeiro. E vai haver um tempo de tribulação nessa terra. E a igreja que não conseguiu ser vencedora, infelizmente, ela vai ficar aqui nessa terra. E muitos serão enganados pelo anticristo que virá. Então eu quero compartilhar com você essa palavra nessa manhã. E eu declaro no nome de Jesus que o Espírito Santo traga a revelação para você. Que o Espírito Santo convença a você a respeito das verdades que estão nas Escrituras. Tá certo? Vamos lá. Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sempre que eu ouvia a respeito do reino dos céus, eu achava que era algo totalmente espiritual, que era um reino espiritual e que não tinha nada de material, de palpável, quando Jesus falava a respeito dessa palavra. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que nós pregamos sobre muitas coisas, nós ouvimos muitas coisas nas redes sociais, mas nós precisamos compreender que nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos, nós precisamos continuar aquilo que Jesus ele começou a fazer aqui. Ele confiou a discípulos essa mensagem. E que mensagem é essa? É a mensagem do reino. Como é que funciona isso? E as pessoas às vezes ficam sem compreender, mas o que é esse reino? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Reino é governo. Adão, ele tinha o governo da terra. Se você for para Gênesis 1, de 26 a 28, você vai ver um Deus que forma o homem, coloca no jardim e entrega o governo para este homem. Ele disse: olha, Adão, você vai sujeitar a terra, você vai dominar a terra. Dominar sobre os animais, dominar sobre as aves e todas as coisas que se movem na terra eram dominadas, governadas por Adão. Quando nós vamos para o Salmo 115:16, nós vamos ver o salmista falar que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas que essa terra ele deu aos filhos dos homens. Essa terra é um presente de Deus para os seus filhos. Mas no meio da trajetória, Adão ele se perde e ele perde o governo da terra, porque entenda uma coisa, você só terá o governo da terra quando Deus ele governar a sua vida. Entende isso? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra arrependei-vos no original quer dizer metanoia, mudança, noia, mente. Jesus estava dizendo assim: vocês precisam mudar a sua mentalidade, porque há algo novo chegando, o reino está chegando, o reino será instituído nessa terra. Entenda, quando Jesus ensina os discípulos a orar, Jesus diz assim: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é nos céus.
E em seguida é que Jesus fala, dá-nos o pão de cada dia. Sabe qual é o nosso problema? É que primeiro a gente pensa na necessidade, primeiro a gente pensa no pão. Mas Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino dos céus. E nessa oração Jesus está ensinando qual é a prioridade. A prioridade é o reino, a prioridade é falar a respeito do reino. Mas como eu posso ser um agente do reino se Jesus não governa a minha vida? Jesus quer governar a vida dos filhos de Deus. Ele quer ser o centro das nossas vidas, ele quer ser o centro dos nossos cultos, ele quer ser o centro da nossa pregação. E interessante que parece que a igreja, no passar do tempo, a igreja parece que se perdeu, porque nós pregamos a respeito de tantas coisas e nós parece que nos esquecemos de pregar a respeito do reino. Jesus estava dizendo, mude a sua mentalidade. E qual era a mentalidade do povo naquela época? Eles estavam acostumados a fazer para serem aceitos. Eram muitos ritos, eram muitos costumes que eles tinham, mas eles não tinham a vida de Deus dentro deles, eles não expressavam a vida de Deus. Então Jesus estava dizendo para eles, vocês precisam urgentemente mudar a mentalidade, porque vem algo novo, um reino será estabelecido nessa terra, mas com uma mente velha, com os costumes antigos, vocês não vão conseguir entrar neste reino. Jesus deixou bem claro para nós que não teria como colocar vinho novo em odre velho, porque senão a gente desperdiça o vinho. Aquele povo, o odre, ele representava a estrutura da época, a estrutura da mentalidade, a estrutura organizacional daquele tempo. Jesus estava querendo dizer, a estrutura precisa ser mudada. A mentalidade precisa ser mudada, porque tem um vinho novo. Vocês estão preocupados com rituais, tradições e tradições, mas o mais importante é a vida de Deus. Ela não está dentro de vocês. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Você não precisa fazer nada para receber a salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. E dom é presente. Ele te presenteou quando você estava chafurdado, embebecido no lamaçal do pecado. Ele te amou quando você ainda estava em pecado, escravo do pecado. Ele te amou e você não precisou fazer nada. Todo o trabalho foi de Jesus. Mas não se contente somente ser salvo. Queira o reino, porque o reino foi preparado para os filhos e filhos vencedores. Filhos que compreendem qual é a vontade do seu Pai. Observe, Jesus só tinha 12 anos. A sua mãe diz, Jesus, nós estávamos preocupados, procurando você. E Jesus diz assim, eu estava aqui, cuidando dos interesses do meu Pai. Filhos cuidam dos interesses do seu Pai. Filhos não estão preocupados com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas pensam. Filhos estão preocupados somente com uma coisa, cuidar dos interesses do seu pai. E qual é o interesse do pai? Proclamar o reino dos céus. Proclamar que haverá um tempo de galardão para os filhos. Dizer para os filhos, ei, não fica inquieto, não fica apreensivo, não prenda a sua mente as coisas e as necessidades dessa terra. Entenda, tudo vai passar, mas haverá um tempo de galardão para vocês, e esse tempo foi estabelecido para o reino, quando o reino milenar foi estabelecido na terra. Esse será o tempo em que os filhos governarão esta terra.
Sabe o que é que eu vejo? Filhos amedrontados, filhos preocupados. Sabe por que estão preocupados? Porque não conseguiram ainda ampliar a sua visão para o que há de vir. Mudem a vossa mentalidade. Nós estamos muito preocupados em mudar comportamento de pessoas, mas não pode haver uma mudança de comportamento onde primeiro não houve uma mudança de mentalidade. Primeiro as pessoas mudam a mentalidade e em seguida o comportamento delas é mudado. Criticamos muito as pessoas que ainda têm comportamentos antigos, mas esquecemos de ensinar-lhes a palavra para que a mentalidade seja transformada. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa alma. Tiago 1:21 diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E quando eu falo de alma, eu falo de mente, eu falo de vontade e eu falo de emoções. Só uma mente mudada pode ter as emoções controladas. Só uma mente transformada pode ter a visão do reino e pode caminhar no propósito e na visão daquilo que o Senhor tem para nós. Entenda, está muito próximo o tempo do reino e nós precisamos estar alinhados com a palavra. Nós precisamos aprender sobre o governo de Deus. Mas só governará no milênio aqueles que hoje se submeterem ao governo de Deus. O governo de Deus tem a ver com princípios, com leis e com a cultura do reino. Precisamos aprender sobre as leis do reino, precisamos aprender sobre a cultura do reino. Precisamos aprender como esse reino funciona para nós herdarmos o reino. Para que no tempo do reino, onde alguns receberão galardão, e galardão é recompensa no original, e galardão significa pagamento devido. Ele vai pagar aos trabalhadores, aqueles que se sujeitaram, aqueles que se submeteram, aqueles que compreenderam o que significa o reino, e aqueles que andaram cuidando dos interesses do seu pai. A esses, no período milenar, eles receberão o seu pagamento, eles receberão o seu galardão. E aos outros? Aos outros caberá um tempo de disciplina. Então precisamos, amados, urgentemente, a fazermos tudo na centralidade de Cristo, a nos movermos. Isso é uma necessidade urgente para a igreja. Se mova na centralidade de Cristo. Entenda, Jesus já fez tudo. Todo o serviço, todo o trabalho foi feito por Ele. Você quer receber uma cura? Creia. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Essa é a palavra. O que você precisa é crer nesta verdade. O que falta em nós é crer. Nós usamos tantos artifícios para fazer o povo crer, quando na verdade Ele já fez tudo. Nós não precisamos de mais nada. É só crer e nos submeter à vontade dEle, para vivermos tudo aquilo que Ele conquistou por nós. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Estamos nos aproximando do fim. O reino está muito próximo. E Ele conta com você. Amém? Um abraço, querido. Que Jesus seja o centro da sua vida. E que não haja outra motivação. E que a sua única motivação seja a mesma motivação de Jesus. Seja cuidar dos interesses do seu Pai. O seu Pai tem um negócio aqui na terra. É destituir o império das trevas e estabelecer o reino dele. E quem mais pode fazer isso?
os filhos, porque filhos são herdeiros. E como herdeiros, você precisa cuidar daquilo que o seu pai tem, do interesse dele aqui nessa terra. Essa terra foi dada para nós, para os filhos. E nós precisamos declarar que venha o teu reino. É tempo dos filhos do reino se levantar, a compreender o que ele quis nos dizer e termos essa vida brotando dentro de nós. Eu declaro neste dia que a vida de Deus, ela flua como um rio de águas vivas dentro de você. E que a sua mente seja transformada e que você compreenda a salvação você já recebeu. O que você precisa é se esforçar neste tempo. E eu vou dizer uma coisa, queridos. São tantas coisas para nos distrair. São tantas coisas que dizem estar apontando para Cristo, mas que são mentiras. Pegue esse gancho hoje nesse dia. Jesus já fez tudo por mim. Toda a obra foi consumada na cruz, quando ele declarou: está consumado. O que eu preciso é viver essa vida de Deus transbordando e crendo que ele estabelecerá o seu reino, o seu governo nessa terra, e que eu serei participante a partir do momento que eu compreender e eu me colocar à disposição como um trabalhador nessa terra. Amém? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, que venha o teu reino. A nossa visão é o reino de Deus. Nós estamos aqui para cuidar e ter como prioridade os negócios do nosso Pai. Arrependei-vos, mude a vossa mentalidade, porque o reino dos céus, ele já está sendo estabelecido em cada cidade, em cada rua, em cada casa. Nós já estamos declarando que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Um abraço, querido.